Olhe para a sua estante. Quantos dos seus livros são escritos por mulheres? Se você fizesse o exercício de retirar dessa estante todos os livros escritos por homens, quantas obras sobrariam? Em um mundo desigual como o que vivemos, as diferenças de oportunidades para as mulheres são enormes, e isso se reflete também no mercado editorial. Mas algumas iniciativas estão lutando para mudar isso. Em junho de 2020, por exemplo, nós recebemos aqui no podcast a Jéssica Balbino e a Cat Valêncio para falarem sobre a lista de 100 autoras pretas brasileiras criada por elas e sobre a luta constante para dar mais visibilidade para essas autoras. No episódio dessa semana, nós conversamos com mais duas delas que têm ótimas ideias para dar mais visibilidade para as mulheres no mercado editorial. A jornalista e editora Luciana Benatti é criadora da Dita Livros, editora que publica mulheres e pessoas LGBT+, e também privilegia abordagens que estimulem a reflexão sobre temas e políticas que impactam a vida cotidiana dessas pessoas. A Dita também é uma livraria online que pauta suas escolhas não pela lógica do mercado, mas por indicações de mulheres leitoras. Junto com Luciana, nós também falamos com a Johanna Sten, o nome por trás da livraria Gato Sem Rabo. Prestes a ser inaugurada, a nova livraria de 65 metros quadrados, localizada na rua Amaral Gurgel, vem com a proposta de ser um ponto de apreciação e distribuição de livros escritos por mulheres, colocando autoras no centro do diálogo literário. No bate-papo de hoje, elas contam dos desafios de empreender durante a pandemia, da importância da curadoria e divulgação de obras escritas por mulheres, da criação de uma comunidade de leitoras e os planos para o futuro. E esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 158, do dia 29 de março de 2021, gravado no dia 18. Eu sou Fábio Errara e você ouviu na abertura Thalita Facchini. E com a participação de Maju Alves e Leonardo Neto, vamos ouvir agora a nossa conversa com a Luciana e a Johanna. Obrigada, Luciana e Johanna, por estarem aqui hoje participando do nosso podcast. E a atração central, o tema principal de hoje é saber como que duas livrarias, dois e-commerce surgem no meio de uma pandemia agora e ainda mais com temas tão específicos, com nichos tão específicos. Eu queria saber, para começar essa conversa, de cada uma, como é que surgiu a ideia de criar tanto a Dita quanto a Gato Sem Rabo e como que vocês escolheram esse tema para guiar todo o catálogo, todos os livros que vocês vão apresentar para o público. Obrigada pelo convite, Thalita, Fábio, Leonardo, Maju, PUBG News. Estou super feliz de estar aqui hoje junto com a Luciana, companheiras, né, nessa temática. Vou contar um pouco de como nasceu a ideia da livraria, que eu acho que ela dá conta do tema que você quer saber. Ela nasceu de uma pesquisa que eu comecei a fazer para outro projeto em 2018. E no curso dessa pesquisa eu fui me dando conta da dificuldade de encontrar as publicações de autoras mulheres e da inexistência de um espaço que reunisse esses materiais, um espaço físico. E aí eu comecei a ouvir as pessoas e no ano seguinte, 2019, eu comecei a me aproximar um pouco mais do mercado, entendendo as necessidades, acompanhando a crise, né? Acompanhando a abertura, inclusive, de outras livrarias independentes, cuja grande maioria ainda é dirigida por mulheres, inclusive, né? E aí conheci a Culturalis, a Bia, e a gente começou, ela me apresentou para alguns editores, eu comecei a conversar com alguns editores, e aí fizemos muitas reuniões, sobretudo para escutar quem que já vinha trilhando esse caminho antes da nossa chegada, né? E
E aí a gente contratou também uma consultoria da Maria Borim e do Marcelo Zanon, que tem acompanhado um pouco assim nessa inserção no mercado, né? E está sendo uma experiência bem incrível. A gente estabeleceu processos dentro do projeto e formamos uma equipe muito legal. E a nossa proposta é um pouco de trazer as palavras escritas por mulheres para o centro do diálogo literário, né, e da produção editorial, e muito mais disponibilizar uma visibilidade, né, porque hoje a gente sabe muito bem que não é que a questão é que as mulheres não estejam escrevendo, e sim, a principal questão é a visibilidade. Tem muita produção escrita por mulheres, então a gente quer disponibilizar um espaço físico para que a gente possa discutir, enfim, estar próximo, trocar, um pouco experienciar essa produção. Bacana, vou contar agora a minha experiência, Johanna. É um prazer estar aqui com vocês. A Dita Livros surgiu da minha trajetória profissional, que começou em 96 como repórter da Folha de São Paulo, passou pela Editora Abril, né, onde eu trabalhei muitos anos também na reportagem e já assumindo algumas tarefas de edição, e também pelo lançamento em 2011 de um livro que eu escrevi e publiquei pela Panda Books, um livro chamado Parto com Amor, que é um livro-reportagem com experiências de parto humanizado. Esse livro surgiu em função do nascimento do meu primeiro filho, que eu tive essa experiência de um parto humanizado. Na época, o assunto estava começando a ser mais discutido aqui no Brasil, e eu vi a oportunidade de fazer um livro e publiquei pela Panda. Com a publicação desse livro, o nascimento dos meus filhos, eu entrei muito nessa questão dos movimentos de mulheres, né, do feminismo, mas via o caminho da maternidade. Entrei em muitas rodas de discussão, em muitos círculos de mulheres, para conversas sobre questões ligadas a feminismo, à criação de filhos, a essa sociedade patriarcal que a gente vive, que até então eu não me dava conta, achava que o mundo era assim mesmo. E fui percebendo muitas mulheres do meu círculo com bons trabalhos e com dificuldade de publicação, como disse a Johanna, né? E às vezes sem visibilidade. Eu vi mulheres lançando livros muito importantes de forma independente e depois com dificuldade para comercializar esses livros. Eu tive uma primeira experiência como editora. Durante um tempo eu fui sócia de uma pequena editora chamada Ema Livros, que também só publicava mulheres. E em 2019 eu criei a Dita Livros, da qual eu sou sócia e trabalho em parcerias, né? Mas não tenho, é uma pequena editora também, não tenho pessoas trabalhando para mim, tenho parceiros, principalmente todas mulheres ou pessoas LGBT, né? E quase todas eu conheci na minha trajetória profissional. Então, pessoas que já trabalhavam comigo na Editora Abril, que eu chamei para fazer as parcerias. A Dita Livros, por que eu escolhi trabalhar com mulheres? Acho que porque eu já venho dessa trajetória há mais de 10 anos, né? Esses temas todos relacionados ao universo feminino, e aí eu não digo universo feminino tradicional, como às vezes eu via nas revistas da Abril, né, de moda, beleza, criação de filhos, eles não vieram exatamente desse jeito para a Dita, mas a gente costuma olhar o outro lado, né? Então é uma editora meio de resistência, que faz livros com causa. Eu estou dizendo editora porque eu tenho a editora e a livraria, elas surgiram juntas. E eu comecei pensando na editora, mas eu queria um modelo para comercializar meus livros por conta própria, porque eu já estava vendo o modelo tradicional entrando numa certa crise, né, com o fechamento das grandes livrarias, das mega stores, a Amazon chegando no Brasil, e eu estava vendo todo esse cenário mudando. Eu tenho muitos amigos editores, né, e estava acompanhando tudo isso. E eu achei que eu queria vender os meus livros direto também para o consumidor, para as consumidoras. E então a Dita surgiu como editora e livraria, as duas coisas juntas. Já coloquei no ar o site assim que o primeiro livro ficou pronto,
E já comecei a fazer parcerias com editoras, no começo de pessoas mais próximas, amigas, e depois que a livraria foi ganhando corpo, outras pessoas foram me procurando, e eu faço essa curadoria toda dos livros que entram no nosso catálogo. Hoje nós temos aproximadamente 150 títulos, por enquanto todos de mulheres, incluindo mulheres negras, mulheres lésbicas, outras minorias. Tem livros sobre imagem corporal, autoestima, livros sobre luto, livros sobre maternidade homoafetiva, esse foi um dos que a gente publicou, né, pela Dita, saúde sexual de mulheres lésbicas e bissexuais, também publicado pela Dita. Então a gente está nos temas aí que não são mainstream do que se costuma publicar para mulheres, né? A gente está meio num nicho, ainda dentro do nicho, né? Então, na Dita editora, nós não publicamos ficção, né? Só publicamos não ficção, mas no site, na editora, na livraria, a gente agrega conteúdos de ficção de outras editoras. Então, acho que, para começar, é basicamente isso. Não sei se ficou claro, porque eu estou um pouco nervosa, viu, Léo? Mas daqui a pouquinho passo. Mas não precisa ficar nervosa, que isso aqui é um papo entre amigos. Sei, eu estou à vontade, mas é que eu fico mesmo assim. Johanna, eu tenho muitas perguntas para vocês duas, muitas curiosidades, inclusive, né? Mas eu queria começar pela localização da Gato Sem Rabo, né? Que é uma livraria, ao contrário da Dita, que é uma livraria voltada para o ambiente virtual, você está abrindo um espaço físico no momento bastante difícil na história da humanidade, né? Que a gente está passando por uma pandemia e que a única forma, uma das poucas formas disponíveis que a gente tem para combater essa pandemia é o isolamento social e a vacina, que está chegando muito devagar, né? Mas, enfim, a gente não pode contar de pronto com essa vacina, mas o que a gente tem na mão hoje é o isolamento social. E aí você está lançando uma livraria física num lugar do centro da cidade, que é um lugar muito interessante, do meu ponto de vista, e aí eu queria entender por que da Amaral Gurgel, que é uma rua tradicionalmente escura, às vezes deteriorada. Quais são suas perspectivas de abrir a livraria, uma livraria voltada para mulheres, pelo que eu estou entendendo, nesse lugar que muitas vezes tem essa aparência sombria, às vezes, né? Ao mesmo tempo, eu tenho a impressão de que está se criando um corredor ali, né? Que ali está próximo da megafauna, tem a Tapera Taperá, que está ali perto também. Então, meio que cria um corredor de livrarias, como a gente vê em Pinheiros, por exemplo, aqui em São Paulo também. Você tem essa percepção de no futuro, esse lugar que é tão degradado, muitas vezes, na minha cabeça é um lugar degradado, né? Num futuro você vai ter esse lugar mais, como é que se fala, esse recuperado de alguma forma? Sem dúvida, Léo, essa é uma pergunta super importante, assim, porque, na verdade, a escolha da localização foi fundamental, assim, para a existência da livraria. Primeiro porque a gente escolher, né, partir dessa pesquisa que nasce a partir de um catálogo e vai se transformando num projeto que tem como fim uma livraria de rua, traz a gente para perto de um movimento de resistência que é muito importante, né? O movimento de resistência das livrarias de rua. E a gente, sem dúvida, quer dar força a esse movimento. O motivo da escolha da localização são vários, na verdade, né? E esses motivos, eles confluíram. O primeiro foi o bairro, justamente, assim, existe um mito de que o bairro, ele é um bairro degradado, mas, na verdade, ele é um bairro maravilhoso que tem uma vida de rua pulsante. Ele é o bairro da Vila Buarque, né? E a Gato Sem Rabo, ela é, em sua essência, uma livraria de rua que quer estar diante dessas movimentações da cidade, quer estar no meio do burburinho, né?
O segundo ponto importante é que a livraria ela ocupa uma loja térrea de um prédio que estava abandonado há 20 anos, que passou por uma recente reforma, e ele agora está sendo ocupado por profissionais de áreas criativas, que é quem trabalha nessa região, né? Escritório de arquitetura, diretores de arte, tem uma turma já que está ocupando esse prédio, é um predinho de 5 andares, que dá de frente para o elevado, e o último andar, onde era a casa do zelador, inclusive vai ter um restaurante chama-se Cora, e os sócios são, inclusive, já atuam no bairro, né, do Caracol Bar, que a turma dali conhece muito bem. Então, a gente entende que o principal desafio dessa região é justamente a parte do baixio do elevado, né? E a nossa fachada dá justamente para o Parque Minhocão, que é um símbolo de conquista do espaço público pela força da população, né? E a gente enxerga ali uma oportunidade de ocupação desses espaços mesmo, por lojas comerciais, por programas que gradualmente vão trazendo uma transformação para esse baixio, porque já é uma zona diversa, vibrante, e com uma ciclofaixa que interliga tudo. Então, a nossa escolha ela é uma afirmação de que é possível, sim, e muito engrandecedor, inclusive, conviver com essas diferenças que o centro de São Paulo nos oferece, né? Então, tem boa arquitetura, bons programas, tem muita coisa para fazer ali em volta. Tem a praça atrás do prédio ali, né? A gente está no meio de 4 faculdades, tem Escola da Cidade, o Mackenzie, a Escola de Sociologia e Política, a FAAP, então tem um grande fluxo ali de pessoas, de mentes jovens, pensantes, tem diversidade nas calçadas, tem infraestrutura urbana, e essa é a cidade que nos dá prazer e que a gente quer ajudar a construir. Então, é um pouco esse, assim, o motivo da escolha da nossa localização. Eu acredito muito, assim, nessa região. E na verdade, a gente retoma, né, não somos a primeira nem a segunda livraria dali, a gente retoma um movimento de praticamente uma vocação do centro, né, porque o centro sempre teve muitas livrarias. E eu acho que é um movimento que é natural e é muito benéfico para toda a cidade. Só dando um depoimento pessoal, porque acho que é importante, eu sou de Goiânia, né, e cheguei em São Paulo em 2003, e aquele pedaço da cidade é um pedaço, enfim, sou gay, e é uma zona gay da cidade, né, é um lugar, uma região que eu andava muito de madrugada à noite, nunca tive nenhum tipo de problema. Então tem essa imagem de ser um lugar degradado, mas tem uma certa segurança. Eu nunca me senti inseguro andando por ali, pelo menos, né? Acho que era importante dizer isso, porque senão fica parecendo que eu acho que esse lugar é só degradado, ao passo que é um lugar que faz parte da minha história, né? Então, um dos primeiros lugares que eu conheci em São Paulo, inclusive. E é incrível, o que traz segurança são pessoas nas ruas, e a livraria, ela é isso, ela traz um programa que é irresistível. A gente acredita que, especialmente assim que todo mundo estiver vacinado e que a gente puder voltar a transitar, que seja com máscaras, mas que a gente puder voltar a transitar nos espaços e encontrar pessoas, a gente acredita que vai ter um lugar frequentado ali, porque é um lugar muito forte de passagem, né? Mas agora a gente está construindo um ponto de destino ali, né? Tem a pizzaria na esquina, a Divina Encrenca, que é maravilhosa. Então, tem muita coisa para fazer ali em volta. E é um convite também, né? Para as pessoas irem e passarem um tempo lá. A gente vai ter um café dentro da livraria. E a gente vai ter uma seleção, sim, só de autoras mulheres. Na verdade, abrimos algumas exceções, né, inicialmente, para algumas biografias, escritores que fizeram boas biografias sobre trabalhos de mulheres,
mas em sua maioria são escritos de mulheres, em ficção e não ficção também. Então, ensaios de diversas áreas, né? Não, justamente para a gente trazer visibilidade para essa produção que é muito variada e extensa, né? Os assuntos não são só sobre mulheres, sobre as questões de gênero, mas também mulheres escrevem sobre ciência, sobre filosofia, sobre antropologia. E então a nossa seleção é uma seleção bem cuidadosa, assim, e bom, dá para encher uma livraria de livros escritos de mulheres. A gente está começando a ficar sem espaço, inclusive. Que bom. Luciana, para fazer uma analogia em termos de espaço e lugar onde sua livraria está, a gente tem visto nessa semana que a gente está gravando aqui no dia 18 de março, um embate com a Amazon, né? Para ser bem claro, de a relação de aumento né, de margem, etc., e diminuindo, pegando uma fatia maior aí das editoras, né? Como que é também assim? Existe uma dificuldade bem grande que às vezes as pessoas não percebem antes de ter um negócio online, não é só colocar a loja no ar, né? Fazer também ela ser visível, você ser um espaço que as pessoas frequentem também digitalmente, né? Como que foi montar isso e fazer essa curadoria também, mas e também enfrentar gigantes de tecnologia que estão por aí, né? Difícil, né, Fábio? Não é fácil, não. Eu faço parte desse grupo de editores junto pelo livro, e a Dita Livros assina esse manifesto que foi publicado hoje, né, que foi divulgado hoje. Embora eu não venda diretamente para a Amazon, mas eu concordo com a postura do grupo e assinei junto. Eu vendo dentro da Amazon como marketplace, porque eu acho que é uma vitrine importante, né? Hoje estima-se que a Amazon responda por 40% mais ou menos do mercado brasileiro, né, de venda de livros nesse momento. Então, não estar na Amazon, eu sinto que é quase como se você não existisse, sabe? Em alguns momentos em que eu tinha os meus livros já publicados da Dita, mas não estava vendendo na Amazon, as pessoas falam, mas eu não encontro esse livro, onde é que tá? Não tem na Amazon. Então, eu relutei um pouco, eu tenho muitas críticas a esse modelo da Amazon, mas eu acho que é inevitável compor com a Amazon nesse momento, sabe? O que eu acho que é importante essa união dos pequenos editores, dos independentes, para que a gente consiga condições de mercado, né? Condições... O mercado já não está bom, já não está favorável. Se a Amazon, como disse o Publish News, arrocha as editoras, as pequenas editoras, a gente vai acabar com a bibliodiversidade, né? A gente vai comprometer a qualidade do que é publicado. Um desconto de 58%, mais 5% de publicidade é completamente inviável, né? Como é que a gente vai ter que preço de capa eu vou ter que trabalhar para conseguir conceder um desconto desse? Então, na verdade, assim, o que eu trabalho nas brechas da Amazon, sabe? Eu trabalho no boca a boca, nas pessoas que indicam. Antes da pandemia eu fazia muitos eventos, feiras literárias, e eu levo a Dita, e a Dita é muito associada à minha figura, né? Eu tenho muitos anos de mercado no jornalismo, na edição, como autora, né? O meu livro é muito conhecido entre mulheres, principalmente mulheres mães, O Parto com Amor. Então, eu falo sobre os livros, eu vou para as feiras, né? A última que eu participei presencial foi a Feira Excêntrica, o Léo falou que é de Goiânia, e eu fui pela primeira vez para Goiânia em março do ano passado, faz exatamente um ano, e já estava se falando de pandemia, eu lembro de já ver pessoas com máscara no aeroporto e falar, nossa, será que é tudo isso? Quando eu voltei já era tudo isso, e praticamente eu voltei de Goiânia e entrei para a quarentena e não saí mais, né? Estou dentro de casa todo esse tempo, e foi a última participação presencial. E lá tem muita troca com muitas editoras independentes e tudo. Então, na verdade, eu fico junto com esse bloco dos independentes. Eu acho que isso tem uma visibilidade por si só, que é a visibilidade que uma editora independente dá para outra, as feiras, os movimentos, esse público que curte as independentes. Recentemente, a gente fez uma iniciativa que tem até um banner rodando aí na página do Publish News, que é a OI, Obra Impressa Independente.
e 4 pontos de venda, incluindo a Dita, fizeram uma curadoria de livros de editoras independentes e fizeram kits para venda na época do Natal, e a gente ainda tem vendido até hoje. E eu fiz a curadoria dos kits com base em letras de música que eu achava que compunham, e aí foi uma escolha meio poética, livre, e os kits fizeram bastante sucesso, as pessoas gostaram muito. Enfatizando mais a questão da temática, da curadoria, do que do desconto em si, sabe? Quando eu vendo na Amazon os meus livros, o apelo não é desconto, eu não dou desconto, eu vendo pelo preço de capa. Como eu estou lá como marketplace, eu controlo meus preços, né? Embora todos os dias eu receba aquele e-mail da Amazon, responsável por essa conta, seu preço não está competitivo, aquele e-mail que eles mandam, tipo, reveja o seu preço para aparecer na buy box e tal, e eu falo, não, ok, obrigada, eu vou continuar com o meu preço de capa, porque eu tenho custos muito enxutos, né? Eu trabalho em home office desde sempre, e eu não tenho um escritório em nenhum lugar, não tenho ponto físico aberto, e eu tenho uma logística para e-commerce. Então, todos os livros vão para a logística e de lá eles saem para a distribuição, para o consumidor final. Então, com isso, eu consigo manter os custos muito enxutos e fazer girar sem grandes investimentos, porque eu fiz tudo isso com investimentos próprios. E ainda a livraria me ajuda a sustentar a editora, né? Essa foi a ideia também, do ponto de vista de negócio, porque eu vendo os livros todos um a um. Então, às vezes, demora um pouquinho para a tiragem sair. Eu não trabalho na editora com distribuidoras, por enquanto, e com livrarias só essas, com curadorias, livrarias de rua, né? A gente está na Livraria Mandarina, que é uma livraria também de 2 mulheres, é uma livraria que eu me identifico muito, porque eu vi nascer aqui 2 ruas da minha casa. Eu trabalho com a Livraria Simples, trabalho em Goiânia com uma livraria incrível, maravilhosa, que eu amei quando estive aí, que é a Palavrear, que faz um trabalho muito bonito também. Então, eu estou em pequenas livrarias, mas isso não é o grosso da minha venda, né? Onde eu mais vendo mesmo é no meu site próprio. E aí eu acho que é atendimento, é curadoria, é boca a boca. Eu tenho um canal aberto de WhatsApp no site da livraria, e eu fico trabalhando e vira e mexe, entra alguém lá, pergunta, pede sugestão, fala, eu comprei esse livro, mas você tem alguma coisa semelhante a esse? Como um livreiro mesmo na loja, né? E eu recomendo, eu falo, você vai gostar desse aqui, você já conhece esse aqui? Então, eu faço muitas vendas assim também. Isso tudo enquanto eu estou editando livro, enquanto eu estou administrando o negócio e enquanto eu estou cuidando de 2 filhos em aula remota, né? Aula pela internet. E nem me fale nesse assunto, gente. Mas isso loucura. É muito legal, né, Luciana? Essa humanização, assim, né, do livro, né? O fato de você poder conversar com alguém e receber uma indicação personalizada, receber uma curadoria que seja direcionada para determinados interesses. Isso eu acho que é um movimento que eu acho que eu posso estar totalmente errada, né? Mas as livrarias, elas têm uma história de mais de 300 anos, nunca deixaram de ser essenciais para a difusão do conhecimento. E hoje a gente tem que mesmo se adaptar a esses novos papéis, né, que são exigidos. E eu acho que a livraria ela também não é só um ponto de venda de livros, mas ela é um recorte curatorial para aquele que gosta de ler, mesmo que o leitor, depois de folhear um livro impresso lá na minha livraria, escolha ir lá comprar na Dita, né, ou consumir em outra plataforma, de consumir esse conteúdo em outro formato digital. Eu acho que o importante é a gente criar esse público, né? Muito do nosso objetivo é fomentar a formação de um público que utilize a leitura e o pensamento crítico como uma maneira, né, uma forma de transformação pessoal, social. Então, acho que faz parte desse movimento. Além disso, a gente encontra, né, no mercado editorial, a gente vem de encontro com uma nova onda do mercado editorial, né, desde talvez 2017, que o público de leitores começou a pedir mais autoras mulheres, né? E então eu acho que a gente pega um pouco carona nessa onda e que eu não imagino que deve acabar tão cedo, né? Devido à nossa história, enfim, de produção de conhecimento hegemonicamente produzida por homens, a gente tem muita
muitas vozes para resgatar e um dos nossos objetivos é resgatar essas obras esquecidas também no passado para a gente poder traçar o caminho que foi percorrido, né, para chegar até aqui. Então tem muito vozes de mulheres pretas, trans, escrevendo e publicando hoje, sim, é o que realmente todo mundo está querendo ler. E também trazer um pouco esse percurso do que foi publicado até aqui, vai nos ajudar a compreender também, né? Como que foram as nossas conquistas e traçar esse caminho que foi percorrido, né? Então, acho que é um pouco disso também, né? A gente, enfim, disponibiliza essa curadoria que traz uma maneira humana, né? De lidar com uma coisa que é muito essencial para as pessoas. Muito bem. O que eu pude entender do que vocês disseram até agora é que isso está bastante óbvio, né? É que a curadoria desse acervo é primordial para as duas livrarias, né? Tanto para a Dita quanto para a Gato Sem Rabo. E a minha pergunta é, como é que vocês estão chegando a esses livros, né? Vocês estão comprando esses livros, vocês estão conseguindo consignar isso com as editoras, está indo via distribuidor? Como é que está sendo o fornecimento de livros para vocês? No caso da Luciana, claro, não só os livros que você edita, né, mas os livros que você vende de outras editoras dentro da Dita. Se vocês puderem me contar como é que está sendo esse processo? Posso te contar, Léo. Eu comecei comprando pequenas quantidades, porque não era conhecida ainda no mercado, e eu chegava me apresentando, não tinha muita coisa ainda para mostrar, sabe, como livreira. Então, eu comecei comprando pequenas quantidades dos livros que eu gostaria de ter mesmo. Eu não fui atrás... Aliás, eu até fui atrás de distribuidora, mas eu acho esse um mercado bastante peculiar aqui no Brasil, que eu não consigo entender muito bem. Eu não fui muito considerada, acho que porque talvez os volumes fossem pequenos, enfim, não sei, não me deram muita atenção. E como eu conheço muitos editores pessoalmente, sou amiga, eu fui nesses também, bater nessas portas. Então, uma editora que me deu muita força, a editora Jandaíra, da Lisandra Magon de Almeida, que é uma amiga. Então, com a Jandaíra eu já consegui consignar, em vez de comprar. Com outras livrarias que eu não conhecia, eu comecei comprando, e em algum momento eu passei a consignar depois que eles viram que eu fazia os pagamentos direitinho, que estava tudo certo, que a Dita já estava rodando, né? E eu tenho feito ainda assim, meus estoques são pequenos, eu não trabalho com grandes estoques, e eu vou testando os livros, né, para ver se ele cai no gosto do meu público. A maioria das vezes eu acerto, porque eu conheço bem meu público, e aí eu pego um estoque bem pequeno, assim, de 5 a 10 livros, de 5 a 10 exemplares de cada título, e tento trabalhar isso. Eu não tive encalhes ainda não, porque eu vou bem certeira nos livros que eu sei que vão vender. O problema desse modelo é que tem alguns livros que eu gostaria muito de ter na Dita e não chego a eles, porque são de grandes editoras que quando eu tento conversar me jogam para a distribuidora e a distribuidora não me atende. Então, o meu catálogo tem umas falhas ali que eu gostaria de ter alguns livros que eu não consigo trazer de editoras maiores. E também tem acontecido um movimento agora interessante de autoras me trazerem seus livros independentes. Então, eu tenho um livro agora sobre luto para crianças. Foi uma autora que pesquisou na internet e achou que esse livro tinha o perfil da Dita. E apareceu para mim, falando, olha, tem esse livro aqui. Eu falei, me manda para dar uma olhada, eu gostei do livro, e eu estou vendendo esse livro muito bem na Dita. Outros eu pesco, assim, né? Tem um livro sobre menstruação. A gente trata com temas muitas vezes tabu, né? Como luto, menstruação, para crianças esse também. Eu encontrei essa autora em algum grupo de internet que eu participo, ela falou, olha, lancei esse livro independente e tal. Eu fiquei interessada, pedi para ela me mandar, e esse livro está vendendo super bem. Então, agora a gente tem feito, os primeiros eu comprei também, para a gente estabelecer uma primeira relação, e agora ela tem consignado e a gente tem vendido muito, assim. Então já se estabeleceu um fluxo ali, e esse livro sai muito. Ele tem sido um dos mais vendidos ultimamente na minha editora, e é um livro difícil de encontrar por aí. Então tenho feito assim. Queria muito saber como é que a Joana está fazendo. Também tenho interesse.
Acho que foi por insistência, assim. A gente conseguiu... A gente trabalha com consignação também. E, enfim, foi um pouco nessa insistência e também fazendo um pouco os editores acreditarem na nossa causa, no nosso investimento de estar abrindo uma livraria de rua e entrarem com a gente nesse movimento, assim. A gente tem um desafio, né? Porque o nosso catálogo ele é composto por aproximadamente 665 autoras e a gente teve esse enorme desafio pelo número de editoras, que é em torno de 150 editoras. Então, esse foi um assunto que a gente trabalhou bastante assim, em cima, então a gente contou com o apoio de todos os atores da cadeia, né, para contemplar essa bibliodiversidade e também incentivando as pequenas editoras, as editoras independentes, inclusive também porque muitas delas são de mulheres. Então, um pouco esse movimento de um voto de confiança mútuo, né? Que descreve um pouco o nosso trabalho com o nosso acervo. Mas consignação, sim, com certeza, nesse início. É um pouco para a gente sentir o nosso público, entender como é que vai ser esse movimento e fazer dar certo. Vai ter que dar certo de um jeito ou de outro. Eu queria saber de vocês também como é que vocês estão construindo esse público, esses clientes de vocês. A Luciana falou de conhecer bem o seu público e também até citou de autora que conhece a Dita e já foi entregar o seu livro para ver se conseguia vender com vocês. Eu queria saber como construir chamar esse público que são o foco de vocês para dentro realmente da livraria, como criar essa comunidade. A gente está descobrindo enquanto a gente faz, né? Tem 2 semanas que a gente, talvez nem tenha dado 2 semanas, que a gente lançou o nosso Instagram. E já tem mais de 2.000 pessoas seguindo a gente não fez absolutamente nenhum movimento, assim, tem 6 posts contando sobre a livraria. E de repente tivemos assim uma enxurrada de comentários e autoras mandando mensagem dizendo que querem ter o livro lá e, enfim, está sendo muito positivo, assim, a gente se sentiu muito acolhidas pelo público, a gente está super feliz assim com a repercussão, porque eu acho que o desafio mesmo é a visibilidade, né? Porque o público ele existe, ele está ansioso para consumir esse conteúdo. O nosso desafio mesmo é trabalhar, fazer com que as pessoas saibam que a livraria está ali naquele ponto e a gente vai ficar. E, enfim, trabalhar essa comunicação do Instagram, que eu acho que hoje tem uma capacidade de alcance incrível, assim. E é um pouco isso, nos boca a boca e reposts. Para mim também, acho que eu concordo com a Joana, muito dessa relação pessoal, né? Acho que quando eu indico um livro para uma pessoa que me procurou pelo Instagram da minha página, ela fica tão fidelizada, porque ela fala, nossa, que máximo, acho que ela espera falar com um robô ou com alguém meio robotizado nas respostas. E eu dou aquelas respostas, às vezes, longas, explicando e tal. Às vezes a pessoa me manda um áudio e eu devolvo um áudio. Então, assim, tem uma pessoa ali do outro lado. E elas ficam muito, muito maravilhadas com, nossa, uau, tem uma pessoa, né? Que legal que você me deu essa dica. Depois dá um retorno, olha, eu amei o livro, agora eu vou comprar tal outro. E é muito bacana isso. Então, acho que essas pessoas ficam muito fidelizadas mesmo. Tanto que eu tenho muitas pessoas que voltam e compram comigo. Eu estava revendo aqui, até para dar entrevista e tudo, quando eu fiz a minha primeira venda, né?
e foi em junho de 2019. Essa primeira pessoa que comprou era uma pessoa que acho que me conhecia como autora, e ela é uma das minhas melhores clientes, ela está sempre na livraria e ela compra sempre. Tudo que eu vou recomendando, ela compra. Então, é uma pessoa que confia muito nessa curadoria, né? O que eu acho muito bacana. Tem a questão do Instagram, embora eu tenho uma certa dificuldade pessoal ainda para me colocar no Instagram por ser de uma outra geração, não sou nativa digital, assim, então às vezes eu fico com medo de estar postando muito, ou de estar postando pouco, ou de o tom não estar exatamente como eu gostaria. Tenho feito agora algumas lives, mas ainda estou me habituando. E eu tenho duas forças grandes, que uma é essa força de grupo mesmo, de estar unida aos independentes, então a gente faz algumas divulgações coletivas. As próprias autoras, eu tenho a autora do livro Mama, que é esse livro sobre maternidade homoafetiva, e é uma grande ativista da causa da maternidade homoafetiva, então ela tem muitos seguidores, ela publica diariamente, e ela indica o livro em todas as ocasiões que ela pode, sempre com o link da Dita, então isso traz muita gente. Eu tenho procurado, em geral, publicar autoras que participam da divulgação do livro, acho que é muito importante hoje em dia, para o sucesso de um livro, principalmente esses independentes que não têm verba de marketing, não tem muito destaque em livraria, é a participação dos autores, né, na divulgação. Então, as pessoas vêm por causa do Instagram da Marcela, por exemplo, que ela tem muito mais seguidores do que o próprio Instagram da Dita. E eu tenho editoras parceiras queridas também, como eu tenho duas editoras que só publicam mulheres, que eu conheci, fiquei amiga nesse processo, e que nós fomos um grupinho aí bem coeso, que é a editora Luas e a Quintal Edições. Essas duas editoras também, eu vendo livros delas, e estão entre os mais vendidos da Dita Livros. Elas estão em poucas livrarias, vendem direto no seu site, mas também indicam a Dita. Então, é uma coisa mais de cooperação, sabe? Acho que é isso, né, Johanna? A gente se vê como parceiras, né, não como competidoras e tal, então uma outra lógica, acho que essa lógica também é feminina, de vamos fortalecer, porque fortalece o trabalho da Johanna, fortalece o meu, e nós estamos todas juntas nesse mercado, né, acho que a gente é um bloco. Claro, então, sem dúvida. Essas editoras que publicam mulheres e tal, então tem muita essa ajuda, muita divulgação vinda de todas as pessoas que conhecem o trabalho e que divulgam porque acreditam mesmo, né? Não são acordos meramente comerciais, assim, são acordos de pessoas que têm o mesmo propósito, talvez, de vida ou de ideal aí de futuro, então a gente se une. E isso dá muita força, né? Sem dúvida. Tem sido assim. Johanna, eu também queria fazer uma pergunta sobre o espaço da Gato Sem Rabo, que o projeto arquitetônico, pelo que eu estava lendo da livraria, foi pensado para acolher encontros em torno dos livros, ter lançamentos, rodas de discussão, clubes de leitura, e aí vai ter mesmo... Como é que você pretende fazer os eventos lá na livraria quando tudo for permitido, né? Sim. Nossa, eu tô sonhando com esse momento, que a gente possa se reunir, né, todos nós. Mas a gente, o espaço tem 65 metros quadrados, aproximadamente, e a gente decidiu fazer uma ocupação periférica de estantes, então a gente vai chegar para uma rua muito movimentada, com muitos carros, e entrar num ambiente abraçado pelos livros, e silencioso, e além disso a gente ainda está instalando o que é o meu novo xodó, que é um sistema de purificação de ar que mata vírus e bactérias, tecnológico, uma coisa meio científica, assim, super científica. E então isso garante ali esse novo normal nosso, né? E vamos receber esses encontros. A gente pretende ter uma programação anual que contemple discussões, porque grande parte do nosso projeto consiste em trazer à tona, trazer visibilidade, discussão, trazer à vida, né, essas palavras que estão escritas dentro dos livros. Então, essa dimensão da fala, da troca, é fundamental para a gente. A gente tem uma equipe, nossa equipe é pequena, mas muito engajada. A gente tem
a Lívia, que é gerente de projeto, Lívia Debani, ela é pesquisadora em design e entrou nessa empreitada com a gente. E temos 2 livreiras, a Yala e a Carolina, e ambas são super leitoras, cada uma na sua área, tem suas pesquisas pessoais, e, enfim, o nosso catálogo é muito vivo, então ele também recebe contribuições, a gente está finalizando ele ainda, tem coisas que estão entrando agora. E aí vai ser constituído de maneira assim, coletiva essa programação, e é uma prioridade. Assim que a gente puder voltar a encontrar pessoalmente, nós teremos esse circuito que vai ser estruturado para receber roda de conversa, clubes de leitura, e mal posso esperar. Johanna, e nesse começo, vocês vão começar somente como livraria física, mas vocês têm a intenção de criar um e-commerce e também, novamente no meio da pandemia, a intenção de realizar esses encontros talvez de maneira virtual? Sim, a gente, com certeza, acho que a gente todo mundo hoje teve que pensar, né, estratégias para se adequar a essa realidade. Nós temos o site, ele está em desenvolvimento, a gente deve lançar ele em maio, junho, com o nosso e-commerce. E os encontros virtuais, a gente vai pensar, sim. Eu acho que provavelmente no lançamento da livraria, a gente já deve fazer alguma movimentação. A gente está super aberto com as editoras para pensar esses tipos de eventos. E vai ser muito importante, né, para a gente encontrar essas estratégias e começar já a discutir e trazer visibilidade. Então, acho que provavelmente a gente deve começar com esses encontros pelo Instagram mesmo. Nosso Instagram é @gato.sem.rabo, e sigam a gente. Em breve a gente deve começar a trazer um pouco mais algumas convidadas e enfim, começar a mexer um pouco, né? Acho que faz parte desse momento. O projeto arquitetônico é de quem? É do Vapor Arquitetura. Então, bem legal, a gente vai ter um café dentro e bem aconchegante. Muito bem. E eu falei que no começo que eu tinha muitas perguntas, né? São 2 nomes curiosos para mim, né? Gato Sem Rabo, Dita, me remete a muitas coisas, mas eu queria saber de vocês o porquê dos nomes, tanto da Gato quanto da Dita. Aí eu fiz um trabalho de naming e de criação da identidade da marca com o Floreste Estúdio de Design, que é um pessoal muito bacana que eu já conhecia, já trabalhava, tem muitas mulheres na equipe. E eu cheguei para eles pedindo para me ajudarem a criar esse nome. Eu queria um nome de mulher, um nome próprio. E nós pensamos muitos, né? Pensamos, sei lá, no nome da minha avó, que eu queria muito, mas aí já tinha, e todos já tinham e tal, e a gente queria um nome brasileiro, e foi aquela coisa. E chegamos na Dita, que é um apelido, nome, mas tem a ver com essa brincadeira edita, né? Dita do verbo ditar. E também daí descobrimos, né, quando ficamos nessa Dita, será que Dita é sorte, fortuna? Então, falamos, não, então é esse mesmo. Eu queria um nome curto e de mulher. E é engraçado, porque eu sou tão a cara da marca, ou assim, que tem gente que escreve, oi, Dita, achando que eu sou a Dita. Ou Dita era o nome da minha avó, ai, que legal. Mas é isso mesmo, eu queria me confundir com a Dita nesse sentido, né, dentro da história toda eu sou essa figura, essa Dita, com Dita sorte e fortuna. Dita de bendita, mas também de dita cuja, né, aquela dita cuja, aquela pessoa que é forte. A gente fez também uma lista de palavras muito fortes que tem, além de edita, temos outras coisas, né, temos o edita, o bendita, o maldita, temos a ditadura. Que quando a gente estava fazendo o nome, a gente falou, nossa, meu Deus, risca essa, por favor. Porque, né,
tudo aconteceu dentro desse momento muito complicado que a gente está vivendo politicamente. Mas foi por isso a escolha. Palavra dita, aquela que está escrita. Também, o que é dito, o que é não dito, né? Aí eu venho de uns estudos de psicanálise que eu gosto também, aí falei, gente, mas tem a palavra não dita, que é mais importante talvez do que a dita. E aí a gente ficou pirando nesses significados e gostamos do nome. Mas veio tudo porque eu queria um nome de mulher. Legal. O Gato Sem Rabo a gente pegou emprestado do ensaio Um Quarto Todo Seu, da Virginia Woolf. E é um ensaio importante, assim, para a gente começar a pensar as questões que a gente levanta, né, como as questões conceituais mesmo, né, do nosso projeto. Ele foi escrito em 1929 e é quando a personagem ela é surpreendida por essa visão na janela de um gato sem rabo lá embaixo no gramado, né? Ele não devia estar ali naquele gramado e ainda lhe falta uma parte. E aí, com essa imagem, a Virginia, ela parece remeter ao estranhamento que as mulheres causam nos ambientes de produção intelectual, né? Então, o nome da livraria é uma homenagem a essas mulheres que escrevem esses animais estranhos e deslocados, que, desfalcados de tempo, espaço, legitimidade, elas tiveram o atrevimento e a coragem de escrever, né? Ou não tiveram outra saída senão essa, né? Muito bonito. E ainda mais no momento também que a gente está, que as mulheres também, a gente tem visto muitos artigos saindo falando sobre isso, né? De terem sofrido mais filhos em relação ao trabalho também, né? É isso, gente. Vocês querem falar mais uma coisa ou a gente pode ir para as indicações? Acho que vale Acho que passar vale dar a o serviço das duas também, Exatamente. né? Nosso endereço é Rua Amaral Gurgel, 338. E em breve, nossa previsão de abertura, difícil falar previsão de qualquer coisa hoje, né? Mas nós adiamos uma semaninha, para quem já adiou um ano de abertura da livraria, já adiar uma semana, estou achando ok ainda. 21 de abril, e vamos começar a atender por WhatsApp e, se tudo der certo, presencialmente, veremos. Instagram é @gato.sem.rabo, sigam a gente. O site não está no ar ainda, melhor eu falar na próxima. Mas vai ser gatosemrabo.com.br. E da Dita, Luciana? A Dita Livros é ditalivros.com.br, nossa loja virtual. No Instagram também Dita Livros. E no nosso site a gente tem um botãozinho que flutua na página, um botãozinho de WhatsApp. Clicando ali, fala direto com a livraria, no caso comigo. Então, quem quiser falar ou quiser apresentar a sua proposta de livro, editoras que achem que tem a ver com essa proposta e queiram vender seus livros com a gente, são super bem-vindas, vão estar falando comigo. Então tá bom. Johanna, você acha que vale deixar o WhatsApp também, que pelo qual vocês vão vender os livros? A gente não fez o número ainda. Esqueci, preciso pegar esse chip ainda, gente. Se tiver até segunda, nos conte, que a gente coloca na descrição do legal. do episódio. Tá bom, tá ótimo. E aqui com o Ricardo Costa, no nosso Momento MVB Brasil. Como vai, Ricardo? Como vão as coisas por aí? Oi, Fábio. Tudo bem? Tudo bem aí com vocês, pessoal? Tudo bem dentro do possível, né? É isso aí. Mas a gente tem novidade aí, né, Ricardo? Conta pra gente. Temos, Fábio. Eu quero lembrar a galera que está chegando aí o prêmio Publish News, e dentro do prêmio Publish News a gente tem um prêmio de metadados, prêmio Metabooks de metadados, que é o prêmio contempla um editor e um livreiro, né? Então, o editor que tiver o maior número de livros com a melhor qualidade de metadados, e nós temos lá as classificações ouro, prata e bronze. Os nossos clientes tem lá todas as dicas de como colocar os seus títulos com melhor qualidade, com mais informação, com os metadados mais completos, dentro dos padrões internacionais. Quem quiser ajuda, entre em contato com a gente, que
o pessoal de controle de qualidade está sempre disponível para ajudar. E do lado da livraria ou distribuidor, né, a gente considera para o prêmio aqueles que utilizam da melhor forma os metadados que são entregues pela MetaBooks. Quem não só disponibiliza isso, você pode mostrar isso no seu website, é a maneira mais fácil da gente identificar que os metadados estão sendo usados. E do lado da livraria e distribuidora, a gente observa quem utiliza melhor as informações que nós entregamos. Porque uma coisa é a gente entregar uma série de metadados, né, vários campos, várias informações, a outra é a livraria ou distribuidora colocar isso dentro da sua base de dados, colocar isso dentro do seu sistema de informações, seja na loja física ou seja no seu website. Então, a gente tem muita coisa disponível lá, informação, imagens, parte de texto, amostra do livro, esse tipo de coisa, que é bem legal o livreiro, o distribuidor aproveitar. Então, o vencedor pelo lado da livraria distribuidora é quem utiliza melhor as informações que nós disponibilizamos. Então, pessoal, mão na massa aí, corre lá, coloca melhor os dados dos seus livros, editores, vamos aí ver quem vai ser o vencedor do prêmio Publish News de metadados esse ano. Muito bom. Então tá bom, Ricardo. Obrigado aí por contar essa novidade e a gente se vê na próxima. Gente, vamos para as nossas indicações? Vamos. Quem Posso quer começar? Por favor, Léo. Tá Não bom. deixou nem o Fábio terminar de fazer a pergunta. Calma. Porque eu sou ansioso. É que eu também tenho medo de esquecer. Antes de fazer minha indicação, eu vou contar uma historinha muito curta. Em 2018, todo ano a Feira de Frankfurt tem um país homenageado. Em 2018 era a Geórgia, que é um país que eu tinha muito pouco ouvido falar sobre. E então eles fizeram uma coletiva de imprensa para os jornalistas que cobrem a feira e deram, ao final da coletiva, uma garrafa de vinho da Geórgia, de uma uva chamada Saperavi, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, e eu achei aquilo um transtorno imenso, porque eu tive que... Essas coletivas, em geral, acontecem às 10 da manhã, eu tive que passar o dia inteiro carregando, além de toda a minha tralha, que já era pesada, computador, garrafa d'água, não sei o quê, ainda tinha uma garrafa de vinho para eu carregar nas costas o dia inteiro naquela feira enorme. Fiquei com muita raiva, mas trouxe esse vinho para o Brasil. Depois de lá eu fui para um outro lugar e eu fiquei carregando esse vinho o tempo inteiro pensando, ou eu vou beber sozinho ou eu vou jogar fora. Não joguei fora, não bebi sozinho, trouxe para o Brasil. E abri esse vinho com um amigo que é sommelier, a Titia, que as meninas e o Fábio conhecem, e era o vinho mais incrível que eu já tomei na minha vida. De verdade, é o vinho mais incrível que eu já tomei na minha vida. E eu, na semana passada, eu encontrei para vender, que não é uma coisa muito fácil de se encontrar aqui no Brasil, encontrei para vender nas americanas.com. Comprei, ele tá ali para beber, não bebi ainda, mas se você quer ser surpreendido por um vinho, Saperavi é a uva. Ai, que maravilha! Que surpresa! Depois você passa o link pra gente colocar aqui também, tá, Léo? Mando já aqui no chat mesmo, porque assim todo mundo já pode querer comprar o seu. Boa! Johanna, já que você tá aí também, por favor. Vou fazer uma indicação de uma leitura que eu fiz essa semana, que eu havia, inclusive, comprado na Dita, no site. Cartas para Minha Mãe, da Teresa Cárdenas, uma cubana. Foi publicado pela Palas. É um relato, assim, muito sensível, lindo, porque é a partir do ponto de vista de uma menina cubana, preta, de 9 anos de idade da minha filha. E é inevitável, assim, se emocionar com a descrição
do pequeno círculo que ela está incluída, dos desafios dela de lidar com o racismo naquela realidade tão limitada. E é emocionante pensar assim, que é possível encontrar estratégias para sobreviver, para imaginar até mesmo os ambientes mais extremos. Então é uma super leitura, assim, que me motivou muito essa semana. Fiquei super emocionada. E comprei lá na Dita, Luciana. Olha foi só. ótimo. Foi ótima Tá experiência. vendo? Quando eu falo que a gente se fortalece, olha só. Olha onde eu arrumo clientes. Cliente fiel. Bacana, muito bom. Eu também serei cliente sua, com certeza. Eu amo essa região da cidade também. Durante muitos anos eu tive escritório na Praça da República, no edifício Ster. É um prédio que eu gosto muito. Belo prédio. Vamos para minha dica? Por favor. Então, vocês lembram da Companhia Editora Nacional, centenária, fundada pelo Monteiro Lobato? Claro. Eu fazia tempo que não ouvia falar dessa editora e nas minhas pesquisas aqui recebi uma indicação de uma cliente querendo um livro que fala de cuidado com filhos e maternagem, o livro da Lua Barros. Eu já tinha ouvido falar dela e tudo. Chama... Gente, Não Nasci Mãe? É isso. Fui atrás da editora e descobri que eles estão fazendo um catálogo muito bacana, estão reposicionando a editora, que é toda uma história também. Vou fazer uma live com elas para falarem um pouco disso. E estão indo um pouco nessa pegada também das autoras mulheres, né? E aí elas me passaram um livro que eu achei muito bacana, estou lendo ainda, não terminei, mas que eu gostaria de indicar também dentro dessa temática das autoras negras e do racismo, como a Johanna foi uma coincidência, a gente não combinou. Ele chama As Cabeças das Pessoas Negras, da Nafisa Thompson Spires, é uma autora americana, e são pequenos contos, e tem uma personagem que perpassa vários contos. Por enquanto, dos contos que eu li, me chamou muita atenção uma troca de cartas entre mães de uma escola. Tudo que tem a ver com mães e filhos sempre me interessa. Mães de duas meninas negras que estavam tendo conflitos dentro da escola e as mães trocam cartas, assim, eu achei muito surpreendente. E outro sobre um conflito também entre professores universitários que dividiam uma sala, sendo ele um professor negro. E ela uma professora branca. É um livro que sacode, sabe? Que ele não é tão óbvio, assim, sobre questões de racismo que a gente às vezes não percebe e que são muito, muito sutis, em alguns casos. E achei tô gostando muito, é um livro que me interessou, me despertou, assim, muitas reflexões. E estou para fazer uma live também com a tradutora desse livro, porque ele teve muitas questões de linguagem, de tradução, desde o título, que a gente vai tratar melhor aí nessa live. Acho que vai ser muito bacana. O prefácio é da Winnie Bueno, que é a criadora da Winiteca. Acho que vocês conhecem, né? Que é um sistema que as pessoas compram livros para outras que não podem pagar. Ela faz essa conexão via Twitter e tal, e eu descobri esse projeto quando uma pessoa comprou um livro na Dita para entregar para outra, e ela me contou que era para isso, para esse projeto da Winiteca. Eu fui atrás, achei muito incrível. Então é engraçado como os temas eles vão se cruzando, né? Aí eu fui atrás da Winiteca, fiquei conhecendo a Winnie, e agora tem esse livro, o prefácio dela, então parece que fecha, sabe? Sempre fechando esses círculos de mulheres. É muito bacana. Muito bom. Maju, quer fazer a sua agora? Eu adoro assistir reality shows que incluem casas. E o Netflix lançou um agora que chama Quem Casa Quer Casa. Então ele tem uma corretora de imóveis e uma organizadora de casamentos. E basicamente o casal tem que escolher se faz uma festa de casamento ou compra uma casa. O programa é muito legal. Eu gostei muito dele, então essa é a minha indicação para essa semana. Quem casa quer casa, é isso? Exato. Muito bom, vou colocar na minha lista que eu tenho um certo fascínio por programas de casa, tipo Irmãos Azov, etc. Eles são viciantes, né?
Vocês dois têm um reality show acontecendo lá na Amaral Gurgel 338, uma obrinha. Vocês podem ficar lá na vitrine assistindo vários assuntos. Prometo que não serão entediados. Fazer live direto lá 24 horas, né? Pra ver como que a livraria se formando. E você, Thali? Eu vou me manter na temática da Johanna e Luciana e vou indicar de novo o livro para educar crianças feministas, da Amanda, e que ele também é escrito no formato de uma carta que ela faz com uma amiga que acabou de ser mãe de uma menina, e vale muito, muito, muito a leitura. É um livrinho, ele tem poucas páginas, então é uma leitura super fácil, dá para fazer em um dia e se aprende um monte de coisa. É um clássico, um belo presente pra gente ficar dando pra todo mundo, né, que tem filho. Sim, é ótimo. Na verdade, eu ganhei o meu exemplar de presente também e adorei, muito bom. Foi esse que saiu agora, uma versão para jovens dele também, né? Que acabou de ser lançado. Sejamos Todos Feministas, que é eu estou confundindo os títulos. Mas a Chimamanda também praticamente tem o mesmo significado, se for ver. Não, eu vou aproveitar, eu não fiz muita coisa, digamos, nesse sentido de me divertir tanto, mas essa semana, mas tem duas coisas que eu queria indicar, que, na verdade, só a Thali, esse livro foi super importante para mim quando, né, descobri que o Jun ia nascer, e também ficar pensando de como não adianta falar assim, não, tudo bem, é menino, né, não precisa, mas se o mundo tiver caras que não sejam tão legais ou escrotos, sendo mais claro, eu acho que ele não muda muito, né? Então acho que foi bem importante. É um texto super interessante no sentido... Eu fiquei bem emocionado e eu falei, putz, e de ver coisas que realmente a gente precisa mudar, né? Coisas que eu preciso mudar e eu espero que tenha mudado um pouco. Então é um livro bem importante, acho que vale para todo o pai também. Menino, menina, ou tanto faz, só o pai. E eu queria agradecer a Luciana, porque foi uma coincidência, mas o livro que você fez, né, teve aqui em casa também na época quando o Jun ia nascer, a Erika leu, minha esposa, e eu comentei agora, desculpa, no meio da conversa, eu tô conversando com a Luciana do livro. Então, eu acho que vale... Obrigado, e foi muito legal porque são coisas que a gente, quando você tá lá e descobre, que tipo de parto eu gostaria de ter, sabe? E a gente tentou investir o máximo possível, no final não aconteceu, mas assim, tipo, a gente esperou a hora certa, a gente não foi no automático do tipo, vamos lá, a gente marca um dia, sabe? Então foi muito importante, queria agradecer para você aqui, para a autora. Então... E vale, né? Parto com amor, não é isso, Luciana? É isso. Publicado pela Panda Books, está fazendo 10 anos esse livro. Agora em maio o lançamento foi em maio de 2011. Então, meu filho mais novo era um bebezico também, agora já tá um meninão aí de 10 anos. O John acabou de fazer 5, então foi bem no meio da vida. É isso, gente. Queria agradecer a Luciana e a Johanna pela presença aqui, pela conversa. Toda a sorte do mundo para vocês. Espero a gente se encontrar logo aí nas livrarias, tomando café. Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Foi um prazer enorme. Espero que a gente mantenha o contato. E em breve a gente esteja pessoalmente juntos. Tô louco para conhecer a Gato Sem Rabo. Eu também tô, Léo. Que a gente possa se encontrar lá pessoalmente, nós todos. Sim, muito bom. Sim. Tá marcado depois da vacina. Combinado. Obrigado, Maju, a Thalita e ao Léo. E eu te cortei, né, Léo? Programa. Não, eu só queria agradecer a Johanna e a Luciana por terem aceito o convite de estarem aqui conosco. Super obrigado, foi um ótimo papo. E vida longa essas novas livrarias, né? Eu acho que sempre que nasce uma livraria, eu, pelo menos, fico muito feliz. Assim, muito feliz mesmo. Então tá bom, gente. Obrigado. Obrigada. E até semana que vem.